Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 7 de novembro, celebramos São Wilibrardo. Nosso santo de hoje nasceu no ano de 658 na Inglaterra. Seu pai, também um santo canonizado, se chamava Vilgide, e quando o filho, Wilibrardo, fez 5 anos, foi enviado pelo pai como oblato ao mosteiro de York para ser educado pelos monges. E, de fato, no fim das contas, ele se identificou com a vida monástica, foi enviado para a Irlanda para continuar a sua formação como monge. Lá ele passou 9 anos. Lá também na Irlanda ele foi ordenado sacerdote e no ano de 690 ele, com mais 9 colegas monges, foi para a região onde hoje fica a Holanda, para evangelizar os frisões, que eram um povo pagão que habitava ali na Holanda, também numa parte da Dinamarca, de onde hoje em dia é a Dinamarca. Por isso, São Wilibrardo é conhecido como o apóstolo dos frisões. Num determinado momento, depois de alguns anos fazendo missão ali, ele viajou para Roma para pedir apoio do Papa na evangelização, que o Papa desse um apoio, enviando mais missionários, enviando um bispo, alguma coisa desse tipo. O Papa da época, o Papa Sérgio I, ficou muito feliz, muito animado com a visita e com as notícias recebidas por São Wilibrardo. O animou para continuar a evangelizar, deu a ele várias relíquias de santos para que ele levasse para a missão, levasse para os outros monges. E, no fim das contas, depois de um tempo de convivência, o Papa Sérgio I decidiu consagrar São Wilibrardo como bispo, acrescentando ao seu nome de batismo o nome de Clemente, para que ele tivesse também o nome latino. Então, São Wilibrardo, já como bispo, voltou para a região onde hoje fica a Holanda, mais especificamente para a cidade de Utrecht. Ali ele passou a construir uma catedral que foi dedicada ao Santíssimo Redentor e, junto com monges, os que já estavam lá e outros que ele conseguiu junto ao Papa, ele passou a ter muito sucesso na evangelização. Muitas conversões foram acontecendo onde hoje fica a Holanda, a Dinamarca, ou seja, ali no território dos povos nórdicos. Só que ele passou por uma grande provação. Morreu o rei franco, chamado Pipino, que era um rei que o protegia, porque nessa época constantemente havia risco de povos bárbaros invadirem territórios cristãos. Então, enquanto o rei Pipino estava vivo, São Wilibrardo tinha uma proteção. Mas com a morte do rei, o duque pagão, chamado Ratbordo, ele invade a região da Frísia e ele toma grande parte do território. São Wilibrardo é obrigado a se mudar para perto de uma cidade que na época se chamava Treves, e ali ele vai morar no mosteiro, um mosteiro que ele mesmo havia fundado. Passa algum tempo ali até que o duque Ratbordo morreu. Então São Wilibrardo pôde voltar para a Frísia. Durante esse tempo ele foi ajudado na evangelização por São Bonifácio, que depois se tornaria o grande apóstolo da Alemanha, e passa a acontecer um grande trabalho de evangelização ali no norte da Europa, conduzido, coordenado por São Wilibrardo, que é, sem dúvida, um dos grandes responsáveis, um dos grandes instrumentos humanos utilizados para a evangelização daquele território. No fim das contas, depois de uma vida consumida pela missão, pela evangelização, pelo pastoreio do povo de Deus como bispo, já muito fatigado, ele se recolhe ao mosteiro de Echternach, que ficava às margens do rio Reno, e ali ele morre já com 80 anos de idade. Desses 80 anos, 50 anos dedicados à evangelização, à missão por vários lugares. Ele morreu no dia 7 de novembro do ano de 739. Nos inspiremos nesse grande bispo, apóstolo da região da Holanda, apóstolo importante na evangelização histórica dos povos nórdicos, um grande bispo que não mediu esforços em se consumir por amor ao Cristo, pela salvação das almas, pela evangelização, mesmo enfrentando perseguições, perigos, incompreensões, foi fiel e foi fiel até o fim. Sejamos nós também. São Wilibrardo,
rogai por nós.